Muito bem. A tabela é uma outra maneira de nós apresentarmos os dados, né? Talvez as tabelas sejam menos intuitivas do que os gráficos, né? Mas elas têm igual importância, tá? O gráfico também, a tabela também é uma maneira de nós trazermos para dentro do nosso relatório aqueles dados compilados lá no banco de dados. Tá? Mas tem um detalhe, pessoal, que aí vocês terão que descobrir isso com leitura, prática, né, que é a diferença entre tabela e quadro. A tabela, segundo a ABNT, ela é um resumo de informações que foram tratadas estatisticamente. O quadro não. O quadro é considerado até uma figura dentro do conceito da ABNT. E isso vai ser extremamente importante por conta da formatação diferenciada que nós vamos ter entre quadros e tabelas. Tá? Então, usando aqueles resultados que nós já geramos lá na nossa opção automática, nós vamos ver aqui, ó, vou tirar essas linhas aqui para a gente ter um ponto de partida. Então, nós temos aqui um conjunto de dados e queremos apresentá-los no formato de tabela dentro do conceito do Excel. E por que de tabela? Porque ele é um conjunto de dados resumidos que foram tratados estatisticamente. Ok? Bom, a ABNT me diz o seguinte, olha, primeiro, não existe linha vertical nas tabelas. Entre uma coluna e outra, não existe linha que divide essas colunas. Linha vertical. Só vão existir as linhas horizontais. Ok, pessoal? Linhas horizontais. Tá? E nós vamos ter basicamente 3 linhas. Uma linha inferior, que separa ou que encerra, finaliza a tabela. Então, essa linha que eu coloquei aqui para vocês, ó, a linha vindo aqui na opção de bordas, né? Tá aqui, ó, bordas. Essa linha me diz o seguinte, olha, a minha tabela termina aqui. Eu vou ter agora uma linha superior que me diz o seguinte, olha, minha tabela começa aqui. Então, eu vou inserir uma linha aqui, ó, superior, uma borda superior. Olha, a minha tabela começa aqui e a minha tabela finaliza aqui, tá? E agora eu vou ter uma linha que separa o cabeçalho, que são os rótulos, são os títulos das variáveis, dos dados, do conjunto de dados que serão apresentados. Então eu tenho aqui agora uma linha, uma borda, que separa o cabeçalho dos dados. Esse é o formato da tabela. Olha, ela é uma tabela vazada, porque não tem bordas laterais que fecham a tabela, e ela não tem nenhuma linha horizontal. E o que eu tenho são, em cada linha, um conjunto de dados que correspondem a uma determinada variável que está na coluna. Essa é a nossa tabela. O quadro, ele poderia ser um outro conjunto de dados. Eu poderia até pegar esses dados aqui, pessoal, ó, a título de curiosidade, tá? Eu posso pegar esses dados aqui, ó, e transformá-los num quadro, ó. Eu pego isso e simplesmente faço isso, ó, e fecho. Ok. Por que eu posso fazer isso? Porque nesses dados não há tratamento estatístico. São apenas dados. Tá? Então, essa é a diferença entre tabela e quadro. Tabela é um resumo de dados que foram tratados estatisticamente. O quadro, segundo os conceitos da ABNT, ela é uma imagem, tá? E pode ser totalmente fechada. Ok, pessoal? Então, temos aqui, então, por fim, também o nosso segundo objetivo. E agora vamos tratar com um pouco mais de profundidade em analisar os dados, tentar extrair deles
verdadeiros significados. Lembrando que no dado estatístico descritivo, a minha possibilidade de fazer inferências é praticamente zero. Eu posso até fazer alguma inferência, mas ela não me dá comprovações. O que vai me dar algum tipo de resposta mais assertivo é justamente a estatística inferencial. E nós vamos trabalhar então com essas duas possibilidades, que é a comparação e a associação entre variáveis. Ok?